Você já sabe que existem duas casas responsáveis pelo Legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Mas por que elas existem? Qual que é a diferença entre as duas? Não era mais fácil ter uma só? Continua assistindo esse vídeo que você vai entender tudinho. Então, esse é o chamado sistema bicameral, onde o processo legislativo é dividido em duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Primeiro a gente tem que definir o que é cada coisa, o que é Câmara dos Deputados, o que é Senado, o que é Congresso Nacional. Então, primeiro a gente tem a Câmara dos Deputados, que é essa casa que tem essa coisinha assim para baixo, não sei explicar. Tem 513 deputados, com mandato de 4 anos cada um. Eles são eleitos pelo sistema proporcional. O que isso quer dizer? É um sistema que os votos vão para o partido ou para a coligação de partidos. Então, o que vai eleger o deputado não é exatamente aqueles votos que ele levou, mas o total de votos que o partido dele conseguiu e a quantidade de cadeiras que o partido dele conseguiu. É meio confuso, então eu vou explicar isso melhor mais para frente. Os deputados, eles representam a população. E a quantidade de deputados por estado vai variar muito, porque vai depender muito da população dos estados. Mas cada estado tem no mínimo 8 deputados e vai ter no máximo 70 deputados, como o estado de São Paulo. Já o Senado é outra casa que tem a concha virada assim. Ela tem 81 senadores com um mandato de 8 anos cada um. Eles são votados num sistema que se chama majoritário, que é onde o mais votado ou os mais votados, no caso de ser 2 senadores, eles são eleitos. Cada eleição, o número de senadores que a gente vai eleger é diferente. Ano passado, em 2018, foram 2, que totalizou 54 no Brasil inteiro. Na eleição seguinte, 2022, vai ser 1 por estado, mais o Distrito Federal, então vai dar 27. Os senadores, diferentemente dos deputados, eles vão representar os estados, ou seja, os interesses dos governos estaduais. E cada estado vai ter um número igual de senadores, independente da população. Então, cada estado, mais o Distrito Federal, tem 3 senadores cada. Essas duas casas têm atividades, responsabilidades bem parecidas, o dia a dia delas é bem semelhante. Até as comissões que cada uma tem são muito parecidas. Elas complementam o trabalho uma da outra. Então, às vezes, uma casa começou a legislar sobre uma lei tal, foi aprovada e vai para outra casa onde ela vai ser revisada, essa lei. Mas elas têm as suas diferenças. Cada uma tem suas atribuições específicas. Então, só a Câmara pode cobrar as contas do governo federal se passados os 60 dias depois do início do ano legislativo. Só ela pode eleger os integrantes do Conselho da República e só ela pode autorizar o início do processo de impeachment do presidente da República. Já o Senado, ele tem outras funções específicas mais importantes. Então ele vai aprovar a escolha de magistrados, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Tribunal de Contas da União, presidentes e diretores do Banco Central, procurador-geral da República e embaixadores, todos esses aí nomeados pelo presidente da República. Fixar os limites da dívida da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, avaliar o funcionamento do sistema tributário nacional, autorizar operações financeiras da União. Além disso, até no dia a dia, no funcionamento dessas casas, você vê algumas diferenças. Então, enquanto a Câmara vai tratar de problemas bem mais específicos da população, o Senado vai tratar de problemas um pouquinho mais gerais na questão governamental. Inclusive, se você acompanha as sessões, você vê que os discursos, os tempos de exposições dos senadores são muito maiores. Então, eles podem fazer análises muito mais profundas sobre os temas. A união do Senado Federal e da Câmara dos Deputados forma o Congresso Nacional. E muitas vezes eles fazem sessões conjuntas, então é uma sessão zona que vai juntar os deputados e os senadores. Vai ser presidido pelo presidente do Congresso Nacional, que também é o presidente do Senado Federal. Então, o Congresso Nacional, ele se reúne geralmente para votar vetos presidenciais, lei de diretrizes orçamentárias, orçamento geral da União e plano plurianual. Autorizar o presidente e o vice a se ausentar do país por mais de 15 dias, autorizar referendos e plebiscitos, fixar a remuneração dos senadores, deputados, ministros, presidente da República e um monte mais de outras coisas que está definida num artigo aí da Constituição, que eu vou deixar aí.
Também é muito comum dentro do Congresso Nacional ter comissões mistas que vão misturar deputados e senadores na discussão de várias matérias. Bom, aí você vai me perguntar, poxa, não era mais fácil ter só uma? Para que eles inventaram de ter duas? A explicação para isso é bem fácil. Essa existência dessas duas casas, ela permite uma distribuição maior de poder. Então você não deixa tão concentrada em uma casa só. Além disso, esse sistema de duas casas, ele permite você ter uma revisão nas leis que são discutidas. Então, por exemplo, às vezes a Câmara dos Deputados discute uma lei e ela vai para o Senado Federal. Lá ele é revisado e vários pontos dele podem ser melhorados. Ou ele pode ser, inclusive, ser rejeitado. Enfim. A gente faria, na verdade, um papel em posições diferenciadas, não é? O Senado iniciaria o debate e a Câmara fazia aí o papel revisor, o que é extremamente correto, o que é extremamente adequado e possível dentro do processo legislativo. A outra casa pode fazer uma análise mais aprofundada desse projeto. E esse modelo permite você dar atenção a vários tipos de problemas diferentes ao mesmo tempo. Tanto problemas de relação dos governos estaduais, quanto dos problemas da população. Essa ideia de bicameralismo ela é bem velha. Na verdade, lá em Roma, antiga, Grécia, essas paradas, já tinha uns conselhos dos membros da elite, mas o modelo desse jeito, mais ou menos, que ele existe como é hoje, nasceu lá na Inglaterra, com a Câmara dos Lordes, que foi uma câmara que membros da aristocracia, da elite ali, iam participar, iam refinar as questões legislativas. Esse modelo veio para a América na formação dos Estados Unidos e difundiu no mundo inteiro. Vários países utilizam o sistema bicameral. Inclusive, vários países têm sistema bicameral dentro dos seus estados. Então, tem estados que têm Senado. Por exemplo, isso acontece nos Estados Unidos. Então, hoje a gente tem cerca de 77 países no mundo que adotam esse sistema bicameral. Muitos deles, democracias já bem consolidadas. Então, a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália. Cada um com o seu sistema, mas a ideia é bem semelhante. Bom, eu espero que tenha dado para você entender um pouquinho mais a diferença entre uma casa e outra e por que elas existem e por que não é só uma. Se você gostou desse vídeo, clica o gostei, compartilha se você achar interessante, se inscreve no canal e faz esse monte de coisa aí de YouTube. É isso aí, meu nome é Vitor, valeu, muito obrigado e até a próxima.